Via Justiça de hoje falando sobre o projeto Justiça Restaurativa do Poder Judiciário Mineiro, lançado no começo de junho em Belo Horizonte. Participando do programa, a juíza Flávia Birchall, do Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, e a defensora pública Mariana Carvalho, também do Juizado Especial Criminal de BH. Quais são os dispositivos da legislação brasileira relacionados à prática restaurativa, doutora Flávia? Nós temos no Juizado Especial Criminal a Lei 9.099, que fala em conciliação, em acordo, que é a base da justiça restaurativa. E na Vara da Infância e Juventude também tem essa possibilidade dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a nossa base legislativa, né, é nas próprias leis tanto do juizado quanto da Vara da Infância. Doutora Mariana, a justiça restaurativa, a senhora acha que ela seria eficaz no trato com o adolescente infrator? Certamente que sim. A partir do momento que se estabelece o diálogo, ao invés da sanção meramente retributiva e punitiva, o próprio adolescente passa a entender o motivo pelo qual ele não deve se comportar daquela forma. E vai produzir uma alteração do comportamento através da conscientização. Certamente, para quem está em formação, uma pessoa em formação, é extremamente válido e eficiente. Doutora Flávia, caso as partes não resolvam a situação, o que acontece? Aí a lei, né, a questão da lei na parte punitiva mesmo. Vai ter um processo onde vai ser analisado prova, vai ser condenado ou absolvido. Não tem dúvida. Eu queria que a senhora falasse agora a relação, a senhora disse o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei do Juizado Criminal são as bases, né? Isso. Mas especificamente com relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, qual a relação com a Justiça Restaurativa? Alguns itens do Estatuto que têm relação. A questão, hoje tem a questão, na vara infracional nós temos a questão da remissão, né, que é aquela possibilidade de perdão. Né, quer dizer, que o infrator, aquele adolescente infrator, não vai responder um processo, ele tem uma remissão, ele é perdoado daquele fato, daquele ato que ele cometeu e continua vivendo normalmente. E eu tenho a impressão que o ideal é que se encaixe a justiça restaurativa nessa possibilidade de remissão. Né? Faz um acordo, em vez de ser só está perdoado, né, uma coisa assim nesse sentido, você tem uma outra ideia de que vai ter a responsabilização daquele infrator, né, e a vítima também. Então, eles vão se responsabilizar para aquele problema. Porque muitas vezes a questão do menor, nós temos muito roubo, muita coisa, mas eu acho que o foco maior que nós temos hoje da justiça restaurativa na infância são nas escolas, onde autor e vítima são colegas, professor, aluno, diretor, coordenador com alunos. Então, né, são pessoas conhecidas e que têm uma relação muito difícil. As escolas hoje estão muito difíceis, né? Então, estão passando por apertos complicados mesmo, de relacionamento, de violência, né? E é uma forma que a gente tem na justiça restaurativa, nas escolas, dentro do Estatuto da Criança e Adolescente. Doutora Mariana, eu gostaria que a senhora explicasse, então, agora a relação entre a lei dos juizados especiais criminais e a justiça restaurativa. O mais interessante de aplicabilidade dessa lei é justamente porque no juizado especial tem a possibilidade de se realizar a conciliação. E é um dos princípios fundamentais do juizado a conciliação e a tentativa de solução do conflito. A justiça restaurativa, ela vem a ajudar o juizado especial na medida em que ela resolve o problema, não só daquelas pessoas que estão narradas dentro de um boletim de ocorrência, dentro daquele processo, mas todos os outros demais envolvidos, a família, os outros vizinhos. Por exemplo, numa relação familiar, chega o pai com o filho num conflito, numa suposta ameaça. A mãe também pode ser convocada convidada para a justiça restaurativa, os outros irmãos, os outros parentes. E isso faz com que se abranja mais o problema e o conflito e traga uma solução mais efetiva. Nós ouvimos o deputado Sebastião Costa, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Vamos ver a opinião dele sobre justiça restaurativa. Eu defendo a ideia de que, se pudéssemos evitar o fato, seria mais prudente ainda. Não podendo, que haja reparação. Ela deve acontecer no aspecto mais pedagógico, muito mais para ensinar por que não fazer de novo. Funciona do ponto de vista, além de reparar o dano, é de dar uma demonstração para a sociedade de que as coisas podem e devem ser evitadas sob pena de ter que repará-las no futuro. Doutora Flávia, o deputado falou no aspecto pedagógico. Gostaria que a senhora contasse alguns exemplos de casos de justiça restaurativa. A justiça restaurativa, nós temos exemplos, né, comuns assim, que acontecem, que a gente sabe. Por exemplo, na questão da infância, na escola. Um problema de bullying, hoje tão comum, né, hoje em dia.
A reparação, nós já sei, né, já fiquei sabendo qual que foi feita. Foi aquela pessoa que praticou aquele bullying, ela começou a fazer dentro daquela escola uma campanha mostrando o que é bullying para que aquilo fosse evitado. Então, ela acaba sendo a questão do caráter educativo, porque aquele autor se educou, né, para não cometer mais aquele ato, e também está divulgando essa ideia, né, para que ninguém mais cometa esse ato de bullying, pelo menos naquela escola, saber que existe, o que é, e tudo isso, é a questão educativa. E um outro exemplo que a gente pode colocar, por exemplo, numa família, um problema familiar que nós temos muito problema de cuidador, questão do idoso, né, de quem vai cuidar, essa coisa toda, que a família fica com esse problema de maus tratos a idoso. Então, um acordo que cada dia um cuida, um irmão, quem vai trazer, se vai contratar uma enfermeira, se vai fazer isso, é um acordo para resolver aquela questão. E todo mundo se envolve, e a questão da educação mais importante, que na hora que você aprende a conversar sobre aquele problema que você teve, automaticamente você aprende também outros problemas da sua vida. Você acaba aplicando isso em outras searas da sua vida, que não apenas, né, naquele ponto específico que foi discutido ali. Doutora Moreno, mas é bom esclarecer que o autor não é obrigado a isso, né? As partes não são obrigadas a isso. E a Defensoria Pública legitima a formação do círculo, orientando, olha, vai ser feito dessa forma, pode ir, abra o coração lá, serve para isso, tanto que nós não participamos do círculo. A vítima também da mesma forma. E lá ele vai chegar num local em que ele não vai ser necessariamente sancionado, ele vai ser ouvido. No juizado especial, especificamente, é extremamente interessante, porque o que se vê lá é uma reciprocidade muito comum. Às vezes a pessoa está como autor do fato em um processo, acusado, e no outro ele é vítima. E juntam-se vários processos lá. Então, como ele não é obrigado, se ele quiser participar, assim como a vítima, a gente vai conseguir entender esse conflito e tentar, a partir dele, viabilizar qual que é a melhor solução para aquilo ali. O que pode ser feito dali para frente para que não volte a acontecer e para que as partes se sintam satisfeitas e em paz. Mas a vítima aceita normalmente essa ação do autor? Normalmente sim, porque nesses casos, o que tem sido feito hoje são onde autor e vítima se conhecem. Né? Então, eles querem resolver. É um problema que, como a doutora falou, vamos pensar num problema de condomínio, por exemplo, dentro de um condomínio, que tem pessoas que entre elas existem problemas. O problema não é só com o vizinho A ou B, tem o C, o D, o Y envolvido. Então, vai conversar todo mundo para que haja uma convivência pacífica ali dentro. Né? É uma divulgação mesmo da cultura de paz. Né? A pessoa aprender a discutir os seus problemas, a conversar com todas as pessoas envolvidas no problema para isso. O Via Justiça faz agora mais um intervalo e voltamos em instantes com o bloco final do programa.